Pai, muito obrigado por estar aqui esta noite. Obrigado pelo teu cuidado para com a gente. Venha o teu Espírito Santo falar conosco agora, Pai. E venha glorificar o teu santo nome. No precioso nome de Jesus. Abençoe teu povo que está aqui. Aqueles que nos assistem em casa, que o Senhor os abençoe ricamente, em nome de Jesus. Amém, gente? Você está preparado para receber a palavra de Deus? E Deus vai ministrar o seu coração. Tivemos um culto pela manhã aqui, que foi um chocolate. Deus está aqui se movendo. O presente de Deus está neste lugar. Amanhã é feriado, né? Bênção. Vocês gostam de feriado? Abra a palavra de Deus comigo no livro do profeta Jeremias, capítulo 8, versículo 15. Livro do profeta Jeremias, capítulo 8, verso 15. Quero agradecer a você que está em casa participando desse culto com a gente. Manda esse link aí para alguém, chame alguém para participar do culto com você. Tenho certeza que no final dessa reunião aqui, daqui uns 30 minutos, a pessoa vai mandar um recado para você dizendo assim: olha, ainda bem que eu pude ouvir essa palavra. Essa palavra é revolucionária. Eu falo que essa noite nós estamos diante de uma palavra profética. Amém? Você crê em palavra profética? Que nem a Valquíria pregou, a pastora Valquíria. Que palavra, hein, Valquíria? Palavra profética. O versículo 15 do capítulo 8 do livro do profeta Jeremias diz assim: espera-se a paz, e nada há de bom. Tempo de cura, o tempo de cura, da cura, e eis o terror. Vamos ler de novo? Olha que profundo que é isso. Espera-se a paz, e nada. Espera-se a paz, mas não há bem. O tempo da cura, e eis o terror. Vocês estão na revista e corrigida, né? Eu estou atualizado. Espera-se a paz, e nada há de bem, o de bom. O tempo da cura, e eis o terror. Ouça bem uma coisa. Isso daqui é um prognóstico. É diferente do diagnóstico. O diagnóstico fala de algo presente. O prognóstico fala de algo futuro. O prognóstico é uma previsão baseada em fatos ou dados reais que pode indicar um provável estado futuro. O diagnóstico é uma situação que você tem aqui agora, tem diagnosticado com isso, tal. O prognóstico é alguma palavra que você recebe para o futuro, baseado em alguma situação. Olha, eu previ que seja assim. Existem prognósticos que são muito bons, como esse que nós recebemos aqui nessa palavra. Fala assim: olha, o prognóstico é de paz, mas de repente não veio paz. O prognóstico é de cura, mas veio um terror, sofrimento. Guarde uma coisa que eu vou dizer para você, e eu gostaria que você pudesse receber isso essa noite. Quem vive de prognóstico, vive inseguro na vida. E tem muita gente hoje que vive de prognósticos. Espera-se uma coisa, e aí o prognóstico anunciou isso, paz, cura, e de repente não tem paz, não tem cura, tem terror. Eu oro nessa noite para que o Espírito de Deus possa ministrar as nossas vidas de tal forma que a gente possa mudar, trocar o nosso prognóstico por uma promessa. A promessa que vem de Deus, você pode acreditar nela, porque o que Deus fala, Ele vai cumprir. O que Deus te dá de palavra, Ele vai realizar. Por isso, nessa noite, eu gostaria de declarar essa palavra sobre a igreja e sobre a tua vida. Nós não vivemos de prognósticos, nós vivemos de promessas. Por isso eu gostaria que nós tirássemos algumas lições aqui desse texto.
O que a gente precisa aprender? Primeiro, quando a gente tem uma situação difícil na vida, e todos nós passamos por elas, nós precisamos reaprender uma coisa: recorra ao Deus que te deu a vida. Sabe que às vezes a gente tem o privilégio de adorar a Deus, de conhecer o verdadeiro Deus, de cantar louvores tão profundos, com letras tão profundas como nós acabamos de cantar, de ter em mãos uma palavra linda, poderosa como esta palavra, e mesmo assim estamos diante de situações e dificuldades que nós tememos e não sabemos como resolvê-las e como sair delas. Olha, para tudo tem uma saída, para tudo tem uma resposta. Aos justos nasce luz nas trevas. Deus é quem cuida de ti. Ele é o Deus que formou você. Ele é o Deus que deu a vida para você. Ele é o Deus que cuida de você e protege você. Você precisa entender isso na sua vida. E uma das coisas que Deus plantou na vida de todos nós, todo mundo tem. Ninguém pode falar assim: mas para minha vida não tem. Não, todo mundo tem. Deus deu a todos nós uma porção de fé. Diga-se de passagem que a fé ela pode ser acrescentada. E aí vem aquela questão da oração em línguas. Quem ora em línguas, passa tempo orando em línguas, é um dos meios que pode edificar a sua fé. Versículo 20 do livro de Judas, e também o versículo 1 e 2, 1 de 1 Coríntios capítulo 14. O que fala em outra língua, edifica-se a si mesmo. Edifica a sua fé. Então é importante que você compreenda que Deus deu a você a fé. Todos nós temos uma porção de fé. Só que a fé, ela não pode ser simplesmente deixada de lado. Você tem um grande tesouro na sua vida e às vezes nós não damos valor a ele. De repente fica procurando riquezas e tesouros lá fora, quando olhamos para nós, esquecemos que temos um grande tesouro em nossa vida, a fé. O apóstolo Pedro, quando ele quer falar sobre a fé, no capítulo 1 da primeira carta, no versículo 7, ele fala que a fé, uma vez depurada pelo fogo, o ouro depurado pelo fogo é puríssimo. Que a nossa fé tem um valor, mais valor do que o ouro depurado pelo fogo. Já parou para pensar o que é isso? Que a sua fé tem mais valor do que o ouro depurado. O ouro puro. Você tem algo tão valioso na sua vida, que a gente às vezes não entende a importância disso. Talvez você está diante de um grande desafio, de uma grande situação, ou de um prognóstico, ou de um diagnóstico. Mas eu oro esta noite para que o Espírito de Deus possa tocar a nossa vida de tal forma, para que Deus não quer que você viva frustrado, inseguro, muito pelo contrário. A fé te leva a viver uma vida de certeza. Hebreus 11:1 fala que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que eu não vejo. Vou repetir isso. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Olha, se é certeza e convicção, não tem insegurança nisso. E a pergunta é: será que nós temos vivido por fé? Querido, se tem um tempo, acho que todo tempo mas se tem um tempo que nós precisamos muito entender o valor da fé, esse tempo. Abacuque capítulo 2, verso 1, Abacuque chega diante de Deus e ele fala assim: por-me-ei na minha torre de vigia, e me colocarei diante de Deus para apresentar as minhas queixas. Por quê? Porque havia muita dúvida na cabeça do profeta. Uma delas era porque os caldeus, um povo tão pequeno, estava vencendo Israel com um povo tão poderoso. Ele não entendia isso. E existem muitas questões em nossa mente. Mas Deus olha para ele e dá uma visão para ele e fala assim: olha, eu vou te dar uma visão. E você escreve ela, põe um grande outdoor, para que todos que passem, até mesmo correndo, possam ler. Aí Deus criou o outdoor ali.
o justo viverá pela fé. Deus está olhando para a igreja e dizendo: você vai viver por fé. É a fé que vai mover. É a fé que vai trazer a cura. É a fé que vai trazer a paz. É a fé que vai trazer a provisão. É a fé que vai te abrir portas. É a fé que vai te colocar em lugares mais altos. Você precisa entender o valor da fé que você tem, meu amado. Fé. Quando eu comecei a estudar essa palavra, fiquei me perguntando: meu Deus, ajuda a gente. Porque se nós não nos movermos por fé, queridos, nós estamos simplesmente vivendo uma religiosidade. E vivendo, como diz a pastora Valquíria, no natural da nossa vida. Sim, nós vivemos o natural, e eu entendo que existem coisas que se resolvem pelo natural. Mas Deus chama-nos para viver o sobrenatural. Porque existem situações na vida da gente que saem da nossa alçada, da nossa capacidade. E você precisa crer no poder de Deus. Creia 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 no poder de Deus. O poder de Deus vem contra essa doença. O poder de Deus vem contra essa maldição. O poder de Deus vem contra esse demônio. O poder de Deus vem contra essa situação que está te oprimindo. Você precisa buscar o poder de Deus. Grande Deus, poderoso Deus, grandioso Deus. Viver por fé é esperar algo mais de Deus. Diga comigo assim, ó: viver por fé é esperar algo mais de Deus. Sabe, gente, eu faço tudo, olha, eu faço tudo. Eu não quero perder o que eu tenho de comunhão com Deus. Tem hora que eu vejo algumas situações assim nos grupos de zap, sabe? Gente, tem gente tão azeda na vida que eu não sei por que é tão azedo. Eu não vou nem entrar nisso. Deixa aí. Será que na hora que vai orar, Deus não coloca no coração? Precisa consertar a vida. Parar de ficar arrumando confusão com tudo. Viva relacionamento com Deus, gente. Relacionamento. Honra a Deus. Espere algo mais de Deus. Eu estou esperando algo mais de Deus. Eu dei uma oferta essa manhã especial aqui na casa de Deus. Eu entrego minha oferta, entrego meu dízimo, faço tudo. Mas, amados, entenda bem uma coisa. Eu nunca vou dar além daquilo que Deus pode me dar. Deus vai sempre superar aquilo que eu sou. Você nunca vai superar a Deus no dar. Deus sempre vai dar em medida recalcada, sacudida e transbordante. Sabe o que acontece? O problema da gente é não saber receber essa medida de Deus. Deus está querendo banhar esta igreja com muitas coisas. Existe uma batalha espiritual, gente. Tenta puxar você para a humanidade, puxar você para uma vida limitada, e de achar que tudo se resolve no braço ou na força. Não, as coisas não se resolvem assim. Resolve-se em oração, olhando para Deus, buscando a Deus, crendo em Deus, amando o Senhor de todo o seu coração e amando o teu próximo como a ti mesmo. Quem crê em Deus, quem tem fé nele, é para esperar algo mais de Deus. Eu quero ler com você Jó capítulo 5, versículo de número 8. É um texto que eu gosto demais, mas essa semana Deus me pegou nesse texto e falou assim: profetiza isso para a igreja, Sérgio. Isso aqui é uma profecia. Por isso que eu disse que essa palavra tem uma veia profética. Eu espero que você receba ela. Sabe o grande problema hoje? Eu falo que este altar é um lugar que sai muita comida, gente. Deste altar sai alimento. Desse altar está saindo provisões.
Desse altar está saindo milagres. Deus está liberando palavras proféticas desse altar. Mas o grande problema é que tem muita gente que recebe aqui e perde na esquina. A semente que o Senhor plantou no teu coração, o inimigo está roubando a semente de muita gente. Fique no Senhor. Olha o versículo 8, ele fala assim: quanto a mim, eu buscaria a Deus, e a Ele eu entregaria a minha causa. Ele faz coisas inescrutáveis e maravilhas que não se pode contar. Eu vou dizer uma coisa para você agora, e você que está me assistindo em casa: entrega a Deus esta causa. Por que eu vou entregar para Deus, pastor? Porque Ele faz coisas grandes, inexplicáveis, extraordinárias, gloriosas, poderosas. Ele faz coisas inescrutáveis, maravilhas que não se pode contar. Ele faz, entrega para Ele, confia nele. Versículo 10, Deus faz chover sobre a terra, envia água sobre os campos, para pôr os abatidos no lugar alto. Profético. Você estava abatido? Deus está dando uma profecia para você agora. Ele vai te colocar em lugar alto. O que é lugar alto, pastor? É lugar de honra. Quem vai fazer? Deus. Ele vai fazer. Ele vai te colocar em lugares altos. E para que os enlutados se alegrem da maior ventura. Ele frustra as maquinações dos astutos. Tem gente tramando contra você, mas vai cair por terra, vai levar um tombo. Porque Deus frustra as maquinações dos astutos, para que as suas mãos não possam realizar os seus projetos. Vou dizer uma coisa, talvez você não saiba: tem projeto de trevas, de ruína contra a sua vida e a sua casa. Tem gente maquinando, fazendo reunião para derrubar você e destruir você e tirar você do seu posto. Mas Deus está mandando dizer: eu vou confundir, eu vou frustrar o plano desses infernos. Deus está dizendo: eu vou cuidar de você. Eu sou o Deus que te exalta. Ele é o seu defensor, meu amado. Ele apanha os sábios na sua própria astúcia, e o conselho dos que tramam se precipita. Agora olha o versículo 14. Eles de dia encontram as trevas. Encontrar trevas de dia. Sabe o que acontece? Deus vai fazer com que muita gente fique sem rumo. O diferente do crente sabe o que está fazendo. Eu sei onde estou andando, os meus negócios são todos abençoados. Onde eu ponho a minha mão é abençoado. Por onde eu vou eu sou próspero. Deus guarda a minha vida. Tem gente que vai andar de dia e vai encontrar trevas, e ao meio-dia andam como se fosse noite. As apalpadelas. Gente sem noção da vida. Por quê? Porque trama mal. Aí ele continua: porém Deus salva da espada e lhes dá que lhes sai da boca, e salva o necessário. Mas é bom, porque ele faz uma coisa: não desprezes, pois a disciplina é do Todo-Poderoso. Do Todo-Poderoso. Porque ele faz a ferida e ele mesmo a ata. Ele fere, mas as suas próprias mãos vai curar. Por isso que eu falo uma coisa: nunca aponta dedo para a gente que Deus está trazendo alguma disciplina às vezes.
E todos nós passamos por disciplina de Deus. Se você não passar por uma disciplina, você não é filho. Você é bastardo. E tem hora que Deus dá uma disciplina. E a disciplina, às vezes, ela é visível. E Deus sabe quando Ele está tratando. Ele sabe onde tocar a vida da gente. E quando você vê, fica quieto. Porque a mesma forma que a pessoa pode estar numa disciplina ali, amanhã Deus fala assim: agora eu vou curar a sua ferida e vou renovar você. Ele levanta. Deus levanta. Então entenda bem uma coisa. A fé é para ser usada. Quem espera em Deus vai viver sempre algo mais de Deus. Entrega para Deus a sua causa. A entrega como? Com fé. Tiago diz que a fé sem as obras é morta. Tem gente que assassina a fé. Por quê? Porque fé é parada, ela morre. Então existem situações que é para exercer a fé. É você acreditar no Deus que você cantou. É você acreditar no Deus que você prega. É você acreditar no Deus que você está aqui ofertando e dizimando na sua casa. É você entrar na presença dele e dizer: Deus, eu não estou vivendo de prognóstico, eu vivo por promessa. E o Senhor tem uma promessa na minha vida, e eu acredito na tua promessa. Eu creio na tua palavra. Tua palavra está firmada nos céus, e eu creio no poder da tua palavra. Porque existem situações, queridos, que saem da nossa alçada. No livro de Mateus 19, 26, Jesus fala assim: isso é impossível aos homens, mas aquele que crê, tudo é possível. Tudo é possível. Tem coisas que é impossível para você, mas para Deus não. Mas se você crê, até aquilo que é impossível passa a se tornar possível, porque você está se alinhando a um Deus que é o Deus do impossível. Em Mateus capítulo 17, no versículo 17, tem uma história interessante, porque a Bíblia diz que Jesus está descendo do monte da transfiguração. E lá embaixo, no pé do monte, tem um pai de família desesperado por um menino que está sofrendo muito. Um problema espiritual. O demônio pegava esse menino e jogava ele no fogo, na água, tentando matá-lo. Imagina o sofrimento desse pai. Esse cara não tinha paz. Tinha que ficar olhando para o menino o tempo todo. E o problema era espiritual. De repente esse demônio pegava esse menino, não sei o que acontece com essa família, e jogava ele no fogo, na água. E aí a Bíblia diz que Jesus está lá no pé do monte, no alto do monte, com Pedro, Tiago e João. E os discípulos lá embaixo no pé do monte. E o que os discípulos estavam fazendo? O que você acha? Ciúminho. Um dos grandes problemas de muita gente hoje é ciúmes. Por que não chamou nós? Por que chamou só Pedro, Tiago e João? Querido, tem coisas íntimas de Deus que Ele vai chamar a gente que está muito ligada a Ele. Não fica achando que Deus vai chamar todo mundo para ir. Vamos lá para o alto do monte, que Moisés e Elias vai descer lá, vou transfigurar, vou ficar... Tem gente que não está preparado para ver coisas extraordinárias de Deus. Tem gente que é molenga na sua fé, preguiçoso, indolente. Não disponha-se para orar, jejuar, buscar a Deus, ler a Bíblia. Não cresce. Uma revelação mais profunda desvia ele. Jesus chegou a dizer para Nicodemos que era um príncipe, uma autoridade. Jesus chegou a dizer para ele assim: olha, se tratando de coisas terrenas você não crê, e se eu falar das espirituais, você pira, rapaz. Sabe que a gente precisa entender que existem níveis de entendimento para que a gente possa entrar em certas revelações de Deus que são mais profundas. Por isso que crente é incompreendido. Tem horas que você vê certas pessoas e fala assim: não consigo entender ele. Por quê? Porque não está no nível. Jesus fala: se você o tratar de coisas espirituais, você não vai acreditar. Porque seu nível é humano, é terreno, resolve tudo na sua maneira, é na sua contabilidade, na sua conta de subtração, de adição, de multiplicação. Olha aqui, tal, é tudo muito lógico para você. A fé é ilógica. É você acreditar no impossível. A gente fica arrumando jeito para tudo. E de repente, se a gente parasse um pouco mais e investisse nesse grande tesouro que está dentro de nós, fé, viveríamos milagres extraordinários. E Jesus olha para aquele homem, e aquele homem
ele olha para Jesus e fala assim: os seus discípulos não puderam expulsá-lo, não puderam curar meu filho. E Jesus exclama. A palavra exclamar é tirar todo o ar do pulmão e gritar. Não é exclamar, ó geração incrédula. Não. Exclamar é gritar a plenos pulmões. Imagina Jesus ali, aquele menino endemoniado, possesso por um demônio, os pais desesperados, todo mundo olhando para aquilo, um cenário de desordem, demônio rindo na cara de todo mundo. Assim está acontecendo com muita gente nos dias de hoje. O diabo está fazendo uma ciranda, fazendo um monte de barulho, e aí muita gente ali, ó, minha vida, desgraça, problema, cara. Aí Jesus olha e levanta e fala assim: ó, geração incrédula, perversa, até quando vocês vão sofrer? Parece que Jesus está dizendo assim: ó, para de sofrer agora. Creia, olha para Deus, busca a Deus, espere em Deus. Deus tem coisas maiores. Se alinhe a Deus, se volte para Deus, arrependa dos seus pecados. Até quando sofrereis? Até quando estarei com vocês? Jesus talvez está dando esse grito para a geração de hoje. Mas é um grito que ninguém ouve. Porque vamos ser sinceros, geração rasa, de gente que não ora, que não busca Deus, que não tem compromisso. Gente que hoje está aqui recebendo e vive de circunstância. Querido, se eu fosse viver de circunstância, eu estaria frito. Tem que viver por fé, acreditar, confiar. Eu independo da circunstância, eu creio na poderosa palavra de Deus. Eu creio na poderosa palavra de Deus. É ela que sustenta a minha vida. Aí no versículo 20, vem cá um tempo, e ele respondeu, que os discípulos perguntaram: por que nós não conseguimos expulsar? Jesus respondeu assim: olha, por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda. Por que ele fala isso? Não é questão de tamanho. É que o grão de mostarda é uma das menores sementes da Palestina. Você lança a semente do grão de mostarda, ela vira uma árvore frondosa. Mas era uma sementinha. Jesus está dizendo assim, que a fé, ela precisa ser usada, lançada. Você se lança por fé, e a Bíblia diz que o Senhor vai fazer florescer o que Ele tem. Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para colar, e ele passará, e nada vos será impossível. Eu preciso crer, gente. Nós precisamos sair da incredulidade e dizer: Deus, eu acredito. Entrar em oração e dizer: Senhor, eu creio no teu poder. Creio na ação sobrenatural do Senhor em nossa vida. Fé, ela é ativa, ela não é passiva. A fé, ela é revolucionária, e a fé, ela é atrevida. Um homem de fé, ele não olha obstáculo, ele crê. Ela é revolucionária. Tudo diz não, tudo diz não pode, tudo diz não dá, tudo diz não tem jeito, acabou. Olha o relatório, olha o que o médico falou, olha o diagnóstico, olha o prognóstico, olha isso. Mas a fé diz: ela pode, meu Deus pode, meu Deus pode, meu Deus pode. Ela é atrevida. É gente que sai do seu estado natural e crê, se lança. Jesus olhou para Pedro, e Pedro olhou para ele e falou assim: se és tu que manda que eu vá contigo por sobre as águas. E Jesus falou: vem atrevido, vem, se você tem fé atrevida, vem. E a Bíblia diz que o Pedro deixou o barco e começou a andar por sobre as águas. A fé lógica não existe.
Esse negócio de você, eu tenho muito que ter muita, sabe, eu sei da razão, pé no chão. Mas, amados, Deus chama uma igreja para crer no sobrenatural. Eu quero ler um texto com vocês, porque aqui tem uma promessa e eu gostaria de ler. São bastante versículos, mas isso aqui é uma profecia. Salmo 105. Presta atenção nisso, por favor. Olha isso. Eu acho que daqui uns dias eu vou decorar esse texto. De tão maravilhoso que entrou no meu coração. Mas veio como um banho na minha vida. Um banho. Ele diz assim, versículo 1, Salmo 105. Olha as palavras proféticas que estão aqui. E eu vou terminar daqui a pouco chegando num lugar com você. Rendei graças ao Senhor. Invocai o seu nome. Fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Ouça bem isso aqui. Observa a expressão entre os povos. Deus vai ser conhecido e revelado em muitos lugares. Deus espalha o seu povo e mesmo longe da sua terra e do seu templo, Ele diz, eu estou ali presente. Versículo 2, cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas. E eu quero declarar isso em nome de Jesus. Você pode comprar um caderninho e você vai escrever as maravilhas que Deus vai fazer. Tem maravilhas acontecendo. Gloriai-vos no seu nome, no seu santo nome. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e o seu poder. Buscai perpetuamente a sua presença. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos e dos seus lábios. Dos seus lábios. Vós, descendentes de Abraão, seu servo, e vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor, o nosso Deus. Seus juízos permeiam toda a terra. Observa isso, os seus juízos permeiam toda a terra. Lembra-se perpetuamente da sua aliança. Deus tem uma aliança com você e Ele se lembra dela para sempre. Deus tem uma aliança com o seu povo e Ele se lembra dela. Eu faço uma pergunta para você. Você fez aliança com Deus já? Você tem uma aliança com Deus? Diga assim, olha, eu tenho uma aliança com Deus. Você sabe o que é uma aliança? Uma aliança é um compromisso. Aliança é tudo que é seu, é de Deus, e tudo que é de Deus é seu. Quando o filho do pródigo em casa, do capítulo 15 de Lucas, a Bíblia diz que ele olha para o pai e fala assim, pai, eu estou com o Senhor há tanto tempo. O Senhor nunca me matou um cordeiro. O Senhor nunca fez uma festa para mim. A resposta do pai foi assim, olha filho, tudo que é meu é teu. Isso é aliança. Só que tem gente que não sabe desfrutar da aliança que ele tem com Deus. Deus então fala assim, olha, eu vou se lembrar da aliança perpetuamente e da palavra que empenhou para 1000 gerações. Deus tem uma promessa e a palavra que Ele empenhou, Ele vai cumprir. Deus te deu uma palavra, Deus vai cumprir essa palavra. Queridos, eu tenho palavras proféticas sobre a minha vida e sobre o meu ministério. Tem palavras que estão gravadas, escritas. Deus não se esquece e Ele vai cumprir. A partir de mim, da Shirley, da família do Rogério, da família da minha sogra, começou uma nova geração na nossa casa. Em nossa família a gente não via olhar para trás, para o retrovisor, a gente não via pastores. Começou a aparecer pastores, começou a se levantar pastores, uma nova geração começou a acontecer. Deus chamou você para mudar a história da sua família. Tem uma promessa e tem uma aliança sobre a tua casa. Tem profetas no meio da sua casa, tem escolhidos no meio da sua família. Teus filhos são chamados pelo Senhor para manifestar a glória dEle por onde Ele mandar.
O Senhor levantou sua casa como uma voz profética no meio dessa geração. Os teus filhos estão guardados pelo Senhor. Deus tem algo na tua casa. Para 1000 gerações. Da aliança que fez com Abraão, do juramento que fez com Isaac, o qual confirmou a Jacó por decreto, e Israel por aliança perpétua, dizendo: dar-te-á a terra de Canaã como quinhão da vossa herança. Agora, olha o versículo de número 12. Então, eram eles em pequeno número. Deus é um Deus da multiplicação. Eu vou dizer isso aqui para você. Deus é Deus de multiplicação. Deus é Deus de coisas grandes. Deus gosta de pegar aquilo que é pequeno, que é nada, e buscar, e Ele vai abrir a porta para você. Uma das maiores missionárias que a China já teve. Eu não sei falar o nome dela aqui, por isso não vou nem arriscar. Era uma menina. E ela falou assim para Deus: eu quero ir para a China, porque eu quero evangelizar a China. E ela pediu uma passagem, e ninguém deu a passagem para ela. Ela era muito pobre. E ela então faz uma coisa. Ela trabalha um ano inteiro para conseguir a passagem. Ela fez economia, guardou e conseguiu comprar a passagem. E ela foi para a China. Ela foi uma das maiores ganhadoras de almas na China. Ela evangelizou milhares e milhares de crianças. Por quê? Disposição. Eu quero servir. Eu quero fazer diferença. Eu quero me levantar em Deus. É gente que olha para um propósito e fala: eu vou viver esse propósito. É gente que não para no meio do caminho e fica ali parado olhando para a dificuldade, dizendo não. Ela era tão pequena, começou assim com nada, com uma pessoa, e de repente milhares de pessoas se converteram. Por quê? Porque Deus gosta dessas coisas. Fala assim: ó, é pouco, mas eu vou multiplicar isso. É como você pegar uma situação e falar: Deus, olha, está aqui tão difícil para mim, é isso daqui. Deus fala assim: eu vou multiplicar isso. Já parou para pensar, você pegar uma situação que está tão pequena ali e falar: Deus, o que eu faço com isso? Diante de tantos desafios, e colocar ali, passar um tempo, mais um tempo orando, e falar: Deus, multiplica isso. Será que Deus não vai fazer nada, não? Olha a promessa. Eles eram um pequeno número, pouquíssimos, forasteiros nela, andavam de nação em nação, de reino para outro reino. A ninguém permitiu que os oprimisse. Antes, por amor deles, repreendeu a reis, dizendo: não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. É como Deus fala assim: eu estou pondo um muro de proteção em vocês. Ninguém toca. Por onde vocês forem, vocês podem estar longe da minha terra, terra de Israel, mas eu vou abençoar vocês onde vocês estiverem. E aí no versículo 16 ele fala assim: fez vir fome sobre a terra e cortou os meios de se obter o pão. Adiante deles enviou um homem. Eu fico pensando, eu grifei essa palavra enviou aqui, porque eu não acho em lugar nenhum na Bíblia Deus enviando José. Ou seja, assim, Deus falando assim: eu estou enviando você, José, para o Egito. Não, ele foi enviado como? Debaixo de uma pressão, meio que empurrado, vendido, caluniado. Foi para onde? No Egito, era o propósito. Muitas coisas podem estar acontecendo na tua vida nesse tempo, porque Deus está te levando a um propósito. É profético isso, Deus me arrepia. Vou dizer de novo. Algumas coisas estão acontecendo na tua vida nesse tempo que você não entende, mas Ele está te levando a um propósito. Porque tem uma profecia, tem uma palavra a respeito da sua vida e a sua casa, e Ele vai cumprir o propósito. É tempo de cumprimento profético. Versículo de número 18. Os pés apertaram com grilhões, puseram em ferros, até cumprir-se a profecia a respeito dele e tê-lo provado a palavra do Senhor.
Presta atenção no que eu vou dizer para você, filho. Quando você tem uma promessa, você precisa entender, mude o prognóstico por uma promessa. Aqui é um texto que você precisa ler na sua vida e dizer, olha, o Deus que fez lá, Ele vai fazer aqui. E Deus pega um povo e eles vão parar na Babilônia, pelos seus erros. Mas Deus permitiu. Por isso eu quero que você leia Jeremias capítulo 29, eu estou terminando por aqui. Presta atenção nisso. Jeremias 29, versículo 4. Agora eu vou beber água. A gente precisa aprender uma coisa. Guarda isso que eu vou dizer para você. Deus é dominador de ambiente. E você é um dominador de ambiente. Você foi chamado para participar do crescimento de uma cidade. A unção e a graça que Deus põe sobre ti é para promover um crescimento de uma cidade. Crescimento de pessoas. Começa a pensar em cidades, depois você pensa em estado, depois pensa em nação. Mas começa a pensar isso. Deus está levando você a entender uma coisa. Vou fazer parte do crescimento da minha cidade. Eu não sei por que Deus está dando essa palavra aqui, mas o Senhor está dizendo assim, ó, você vai participar do crescimento dessa cidade. Ele vai colocar algo na tua vida que vai fazer relevância para essa cidade. No versículo 4 ele fala assim, do capítulo 29 de Jeremias: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Eu fiz isso. Aí o versículo 5, ele fala assim, em outras palavras dizendo assim, materializa a sua fé como? Faça o que tem que ser feito. Não é só aqui na mente, na cabeça. Materializa isso. A fé é para se materializar. Como é que se materializa a fé? Olha, diz assim, olha, edificai casas, habitai nelas, plantai pomares, comei do seu fruto, tomai esposas, gerai filhos e filhas, tomai esposa para os seus filhos, e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, e multiplicai-vos aí, e não vos diminuais. Procurais a paz da cidade onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na tua paz vós tereis paz. Ouça bem, quem domina o ambiente é você. Deus plantou você num lugar para fazer a diferença. E a gente fica achando que, Deus só pode fazer aqui. Deus está dizendo assim, na Babilônia eu vou prosperar você. Lá no meio da Babilônia você vai edificar casa, você vai plantar pomares, você vai comer os frutos, você vai ver a sua família crescer, casem seus filhos, porque eu sou o Deus que estou dominando ambientes. Não é o ambiente que faz você, é você que muda o ambiente. Faça diferença. Na Babilônia. Tem gente que fala assim, mas não pode ser, não, na Babilônia. Se na Babilônia Deus pode fazer isso com o seu povo, Deus pode fazer isso em qualquer lugar. Ouça bem uma coisa. No tempo do cumprimento das promessas, existe um sinal. Atos 17, 17. Eu gostaria de ler esse versículo. Eu gostaria de convidar você a ficar em pé junto comigo. Eu quero orar por você sobre essa palavra. Olhe bem o que diz esse versículo. Olha o que ele diz. Atos capítulo 7, verso 17. Ele fala assim: como porém se aproximar o tempo do cumprimento, o tempo da promessa,
que Deus jurou a Abraão, olha bem, se aproximou o tempo do cumprimento da promessa que Deus falou para Abraão. Existem promessas que ela tem um tempo. E quando está chegando o tempo do cumprimento da promessa, Deus vai trazer alguns sinais. E quais foram os sinais ali? Ele se multiplicou, cresceu e se multiplicou no Egito. Eu vou dizer uma coisa para você. Tem gente aqui que está vivendo na veia do tempo do cumprimento profético. Você vai ver o sinal de Deus: crescimento e multiplicação. Tem alguma profecia a seu respeito desse tempo, e é o tempo do crescimento e da multiplicação. De repente você vai e fala assim: pastor, no outro tempo eu corria, e olha, labutava e o resultado tinha, mas não era tudo aquilo. De repente, quando a gente vive o tempo do cumprimento profético, qualquer esforço, mínimo esforço, começa a haver multiplicação. Que você vai ver que Deus faz. Deus faz essas coisas acontecerem. Em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20, diz que em todas as promessas de Deus tem o sim e tem o amém. Talvez você está aqui essa noite diante de prognósticos ou diagnósticos, mas eu desafio a todos nós a trocar esse prognóstico ou diagnóstico por uma promessa de Deus, porque em todas as promessas de Deus tem sim e tem amém. O prognóstico era para paz, mas veio prometo. O prognóstico era para cura e veio dificuldades. O prognóstico é prognóstico, mas quando a palavra de Deus é liberada, quando você confia na promessa de Deus, ela não vai falhar, porque Deus é maior do que todas as coisas. Em nome de Jesus, nessa noite, talvez você está lutando contra algum prognóstico na sua vida. Esperava uma coisa e veio outra. Eu quero desafiar você a confiar na promessa de Deus e acreditar na ação sobrenatural do Senhor na sua vida. Tenha fé em Deus e acredite em Deus. Confie em Deus, vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Se você nessa noite está lutando contra alguma luta, uma incredulidade, uma situação que você precisa que, olha, um milagre de Deus. Talvez você está numa batalha contra, olha pastor, eu tenho lutado para crer, mas é uma dúvida, é uma incredulidade que tem me sacudido. Eu gostaria de convidar você, enquanto cantamos, sai do seu lugar e vir aqui dizer para Deus: Deus, eu estou aqui para dizer, eu acredito, eu confio no Senhor, vai dar certo. Eu vim entregar essa causa nas tuas mãos e eu creio no teu poder. Amém? Então, enquanto cantamos, se você quiser, vem aqui, nós vamos orar com você, em nome do Senhor Jesus. Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Espírito Santo, bendito seja o Senhor.
Recorra àquele que te deu a vida. Deus te deu a vida, rapaz. E esta vida é maravilhosa. E Ele te deu a capacidade de acreditar. Te deu uma fé poderosa. A fé faz mover o braço de Deus. Não existe nada maior e mais poderoso do que Deus. Nada. Nós vamos crer agora. Vamos confiar. Vamos acreditar no poder de Deus. Entregar nas mãos dele essa causa. Nenhuma palavra ela vem em vão. Toda a palavra de Deus, ela tem um propósito. Eu creio. Ela está entrando na terra do seu coração. E ela vai frutificar. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Pai, eu oro. E eu abençoo a vida dos teus filhos e filhas. Te glorifico por esta casa. Por esta família que é tua. As tuas palavras e as tuas promessas estão sobre este lugar. Eles estão cercados e protegidos. O Senhor está com você. Ele é o teu escudo. Ele é o Deus que te protege. Ele é o Deus que está na tua frente. Tudo vai ficar bem. Você tem algo tão precioso na sua vida. Fé. Confia. Confia em Deus. Senhor, em nome de Jesus, entregamos esta causa nas tuas mãos. Oramos para que o Senhor tenha misericórdia, tira a incredulidade. Nós mudamos hoje. Nós estamos aqui para entregar, Senhor, todo o prognóstico ou diagnóstico. Estamos aqui para dizer, nós ficamos com a promessa. Uma promessa não é de um homem, mas promessa de um Deus que pode tudo. Põe a tua mão sobre esta causa e honra teus filhos. Honra. Você está vivendo um tempo extraordinário. Deus está cuidando de tudo. Eu abençoo a tua casa. Eu abençoo a sua vida. Um dos momentos, talvez um dos momentos mais difíceis de Abraão, no capítulo 15 de Gênesis. No versículo 1, a Bíblia diz que Abraão estava temendo. Talvez tamanhas responsabilidades estavam sobre ele. E ele olhava e falava assim, mas não é impossível, isso não vai se cumprir. A promessa que o Senhor deu, meu Deus, não tem como se cumprir. O tempo passou, já fazem quase 20 anos. A Sara não tem mais condições de ter filho. Eu não tenho mais jeito, não funciona nada. Ó Deus, eu não posso mais. E o herdeiro vai ser o meu servo. A Bíblia diz que o Senhor falou assim, Abraão, eu sou o teu escudo. Você sabe, quando eu li essa palavra, isso entrou no meu coração de tal forma que eu fiquei pensando, o que é o escudo? Deus é aquele que está na sua frente. Ele não deixa vir, Ele impede. Eu sou a tua proteção. E a minha palavra está protegida por aquilo que eu falei. Eu protejo a minha palavra. A palavra de Deus é a sua proteção. Fica na palavra, declara a palavra, ore a palavra, libere a palavra, leia a palavra, se apegue à palavra. É isso que você precisa. Eu tenho dito aqui na igreja, se você andar com os 10 espias naquele tempo, você estaria acreditando que a terra não tinha valor. Mas se você andasse com Josué e Caleb, eles diriam, a terra é prometida, é a terra de Deus. Veja com quem você anda, quem você ouve. Cuidado, você tem algo valioso na sua vida. Deus vai te honrar. Eu abençoo a sua vida e a sua casa. Em nome de Jesus. Amém.